Dia 10 de novembro de 2013 tive um sonho muito interessante e gostaria de compartilhar com todos. Sonhei que eu estava em um navio enorme. E este navio estava no porto parado. E eu me encontrava na cabine do capitão. Estava sozinho, e percebi que havia alguns bancos de igreja dentro. Neste instante olhei para fora e vi que uma grande quantidade de água como uma enxurrada vinha na direção do navio. A água era barrenta e as ondas batiam ao ponto de jogar água nas casas de algumas pessoas. De repente o barco começou a balançar de um lado para outro e eu fiquei sem saber o que fazer. Pensei, eu não sei como controlar este navio. O que eu posso fazer? Eu ainda estava me perguntando o que fazer quando vi o capitão subindo as escadas em direção à cabine correndo. Então, ao chegar na cabine, ele me perguntou se eu havia mexido em alguma coisa, então eu respondi desta forma: eu não mexi em nada, eu juro. Ele foi em direção ao leme e mexeu e tudo ficou bem, mas eu fiquei perguntando para mim mesmo por que eu havia jurado. Eu não deveria ter jurado, pois Jesus disse para não jurar, mas que sua palavra seja sim sim, não não. Depois me vi do lado de fora do navio e alguém havia me dado um tipo de pipa que já estava no ar. Eu sabia que aquela pipa era um tipo de instrumento para guiar o navio. Fiquei segurando uma linha grossa que controlava a pipa, mas não sei por que a pipa foi para minha direita e ela caiu e rasgou. Fiquei apreensivo, pois não sabia o que o capitão iria dizer. Vi quando ele estava com a pipa na mão e percebi que uma das varetas estava quebrada. Fiquei preocupado e quis consertá-la, pois sabia que aquela pipa era um instrumento do navio, mas não sabia como funcionava, então tentei consertá-la, mas não obtive êxito. Foi então que o capitão me disse uma frase que ficou martelando na minha cabeça. Ele disse: não se preocupe, eu tenho o mapa de Israel. Acordei pensativo sobre o sonho e pedi a Deus que falasse comigo 3 vezes. Então abri a Bíblia a primeira vez e caiu neste texto. Vou ler. Jeremias 47:2-7. Assim diz o Senhor: eis que se levantam as águas do norte, e tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e sua plenitude, a cidade, e os que nela habitam, e os homens clamarão, e todos os moradores da terra se lamentarão, ao ruído estrepitoso dos cascos dos seus fortes cavalos, ao barulho de seus carros, ao estrondo das suas rodas. Os pais não atendem aos filhos, por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem, para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o restante que os socorra, porque o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza, foi desarraigada a Ascalon, com o restante do seu vale. Até quando te retalharás? Espada do Senhor! Até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa, eu aquieta-te. Mas como te aquietarás? Pois o Senhor deu ordem à espada contra Ascalon, e contra a praia do mar, para onde ele a enviou. Fiquei impressionado, pois havia no meu sonho uma enxurrada. Pedi ao Senhor que falasse comigo de novo e abri a Bíblia e este foi o texto. Amós 8:2-11-12. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Irão errantes de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, mas não a acharão. O terceiro texto foi este. Romanos 8:1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não posso provar que este sonho veio de Deus, mas, se o Espírito Santo testificar em seu coração, passe para outras pessoas.